Inclusive, você falou do sentimento do mundo, tem essa questão 37 aqui, que tem, acho que talvez seja o maior texto que está na prova, que é esse, evidentemente, do sentimento do mundo. Esses textões aqui assustam o aluno quando ele olha assim já, né? Ele fala, ferrou. É verdade, a FUVEST ela seguiu o modelo dela, que é de não fazer enunciados muito longos, e de fato os enunciados são bastante curtos em geral, mas ela pesou um pouco a mão nos excertos, né? Então, de fato, nós temos excertos um pouco mais longos, como acontece com o livro Cortiço, mas sem dúvida o maior é o poema O Operário no Mar, que foi colocado na íntegra, e é um dos poemas mais longos do livro Sentimento do Mundo, acho que é o segundo mais longo do livro, e de onde se extraíram 3 questões, né? Então assustou bastante, porque além do texto ser um pouco mais longo do que o normal, para o padrão da FUVEST, é um texto difícil, né? Um poema em prosa, então ele acaba tornando a leitura mais dificultosa, além, é claro, do próprio tamanho. E o que me chama a atenção, né, nem comentando tanto pelas respostas, é que essas perguntas, quando pergunta qual é a única que não está correta, isso dificulta, mas que é o caso dessa questão que a gente está vendo, inclusive, na tela. Isso dificulta para o aluno? Ou ele, na verdade, sai aprendendo mais, porque aí ele vê várias coisas corretas e vai embora sabendo 4 frases certas? Nesse caso aqui, como era para encontrar, entre aspas, um erro de gramática, né, um desvio na norma culta, então acaba não sendo tão difícil, né? Isso costuma complicar muito, essa alternativa não correta ou incorreta, quando é mais de compreensão, interpretação de texto. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, foi uma questão uma questão quase tradicional, né, de desvio da norma culta, em que são extraídos versos ou trechos, né, do poema, em que há uma reescrita, né, para não ficar parecendo que tem alguma coisa errada no texto. Não, está tudo impecável no texto. Mas, reescrevendo-se alguns trechos, 4 permaneceram corretos, mas um cometeu um desvio na norma culta, que foi justamente a alternativa E, que era uma questão de colocação pronominal. Para aqueles que costumam fazer a prova, fazer as aulas de gramática e prestam atenção no que a gente explica, então nós temos aí as regras de colocação pronominal, que prevêem 3 posições para o pronome oblíquo, né? A primeira é antes do verbo, que é o que a gente chama de próclise. A segunda é depois do verbo, que é o que a gente chama de ênclise, né? Com o hífenzinho obrigatório. E a terceira, que é muito pouco comum hoje, né, na nossa língua, aqui no português brasileiro, que é a mesóclise, que é o poema, entre aspas, no meio do verbo. E uma das regras que obriga a utilização da mesóclise é quando o verbo está no futuro, é o que acontece aqui. Então, quando ele diz aqui, né, quem sabe se um dia o compreenderei. Então, como nós temos um termo que aparece antes do verbo, nesse caso aqui, um dia, então ele pode permitir a colocação do pronome antes do verbo, pode permitir a próclise. Então, o Drummond ele seguiu a regra adequadamente. Agora, também seria possível dizer, quem sabe se um dia, quem sabe se um dia compreendê-lo-ei. Isso também seria válido, porque o verbo... Compreenderei Agora, esse compreenderei tá já não pode acontecer. A ênclise ela nunca ocorre em verbos no futuro. Né? Então, verbos no futuro, ou você coloca o pronome antes, quando há um termo que permita isso, né, um fator de próclise, ou você é obrigado a fazer a mesóclise, né, quer dizer, colocar o pronome no meio do verbo. Agora, do jeito que ele colocou aqui, no final, não é possível. Então, essa seria a alternativa que se desvia da norma culta.